Olá, sejam muito bem-vindos ao AlphaCast, o nosso videocast oficial do Protótipo Alpha PMSC Ordem Pública 5.0. Eu sou Lise Borges e hoje nós vamos falar de um tema urgente e que impacta milhares de famílias em todo o Brasil: a violência doméstica. Vamos entender as causas desse problema, como ele afeta as nossas comunidades e também, claro, explorar soluções inovadoras que já estão sendo aplicadas aqui no nosso estado de Santa Catarina. E para essa conversa tão importante, eu tenho a honra de receber aqui 3 convidados especiais. Nós vamos juntos descobrir como a Polícia Militar de Santa Catarina, em parceria com a FACISC, está liderando uma abordagem pioneira para enfrentar a violência doméstica e fortalecer a ordem pública do estado de Santa Catarina. Eu já vou começar então o nosso bate-papo apresentando quem realmente entende do assunto. É o Major Rafael Rossi, ele que é chefe da Divisão de Inteligência do Estado-Maior e vai contar pra gente como a Polícia Militar tem atuado para transformar a ordem pública no estado. Seja muito bem-vindo, Major. Eu que fico honrado em poder participar com vocês aí nesse debate para apresentar um pouquinho do projeto, ou trazer um pouco das conquistas até o momento e poder aclarar para quem está nos ouvindo aí o que é esse problema da violência doméstica e como a gente pode combater com um pouquinho de inteligência, com um pouquinho de análise e melhorar a vida dessas pessoas. Bacana. Também temos aqui a Ana Paula Ribeiro, ela que é especialista em assistência social do projeto e uma das responsáveis pela análise inovadora realizada pelo projeto. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Lise. Obrigada pelo convite mais uma vez, para que a gente pudesse estar aqui falando mais uma vez sobre esse tema tão importante, né, que é a violência doméstica, e hoje já com alguns dados reais, após uma análise bastante criteriosa nos últimos meses. E também a Daniela Rosa, especialista na área de saúde do Alpha, que vai nos explicar como os fatores sociais e sanitários se conectam à violência doméstica. Que bom ter você aqui, Dani. Que bom, Lise. Muito obrigada pelo convite. É um prazer a gente poder estar entregando, né, um estudo tão importante, falar sobre os fatores associados à violência doméstica e que servirá para nos alertarmos, né, e também orientar a população, as pessoas que também estão na rede, de uma forma que a gente consiga minimizar os efeitos, né, tão sensíveis desse ambiente de violência doméstica. É isso, o tema é bem importante e a gente precisa discutir. Para você que nos acompanha, então, seja muito bem-vindo ao nosso AlphaCast. Eu já vou começar, então, com o Major Rossi, porque eu quero saber, Major, como que a análise criminal ela serve de apoio para o Protótipo Alpha e como que esse projeto ele se diferencia das iniciativas tradicionais da segurança pública. Então, Lise, para começar a desmistificar algumas coisas, né? Essa palavra análise criminal, né? Para quem está nos ouvindo agora, talvez vai pensar, nossa, que alguma coisa diferente do comum. Mas não, na análise criminal, nada que é uma pesquisa estruturada, uma pesquisa como uma pesquisa científica, uma pesquisa para qualquer outra situação, e que a gente utiliza dados. Então, todos esses dados que são coletados diariamente em boletins de ocorrência, no atendimento à violência doméstica, eles foram utilizados para, se puder, tirar insights, para tirar, na verdade, soluções sobre esse determinado problema. E o que essa análise criminal fez com o apoio da FACISC, com o apoio dos profissionais relacionados no projeto? Nós pegamos esses dados, né, passamos a FACISC para que pudesse nos ajudar a melhor entendê-los e identificar as causas que pudessem ser aplicadas algumas ações específicas, buscando diminuir essa violência doméstica e buscando, acima de tudo, agir sobre efetivamente aquilo que impacta para a diminuição ou até mesmo a extinção de determinado problema numa área. Então, a análise criminal em si, ela tem esse papel de procurar dentro dos dados alguma solução que talvez a olhos vistos nós estamos encontrando. Então, é isso que tem sido feito e isso tem sido transformador nesse protótipo como uma nova forma de se olhar para um problema complexo como esse, que é o da doméstica. É isso, né? E olhando melhor para o problema, é mais fácil solucionar esse problema, atacar a causa raiz
da violência doméstica e ter noção de como que ela acontece dentro da casa das pessoas, dentro das famílias, né, Major? Sim, sim, né? A grande problemática hoje, claro, o foco hoje é de violência doméstica, mas se trouxermos para uma criminalidade geral, é justamente identificar o que é o fator que inicia ou que dá start ou que mantém essa violência, né? O atendimento comum, ordinário de uma viatura aí, simplesmente registrar esse boletim de ocorrência e deixar talvez posteriormente para o Poder Judiciário trazer a punição, já não mais representa ou já não mais traz a solução desejada para a sociedade, porque isso vai gerar uma revitimização, o problema não vai sumir, entre outras situações. E não só, né, como você estava falando da violência doméstica, com furto, com roubo, por outras situações. No caso específico, a gente já tem buscado, né, aliar aos outros projetos institucionais que a Polícia Militar já tem, como a Rede Catarina de Proteção, a rede de palestras dos protetores do lar, e agora, com o apoio da FACISC e mais outros profissionais, a gente pode ir para outras áreas desse problema multifacetado, como saúde, assistência social, renda, escolaridade, todos os outros fatores que estão associados, né, que só a polícia, né, de forma isolada, não consegue combater. Então, essa análise e essa exploração, ela é muito importante para que a gente possa saber até onde a polícia pode ir e até onde os outros órgãos também podem auxiliar, né, essas questões relacionadas à violência, e para que a gente possa trazer patamares aceitáveis desse tipo de situação. Bacana. Ana, Dani, e aí esse foi o trabalho que vocês fizeram em conjunto, né? Uma análise bibliográfica, literária, bem extensa, inclusive, e também de campo, porque vocês analisaram boletins de ocorrência também para entender um pouco esse cenário. Como que foi esse trabalho? Isso, então, no primeiro momento, a gente acabou fazendo uma revisão de literatura, né? Fomos em busca de dados científicos para poder nos dar embasamento e para que a gente pudesse ter dados mais reais. E aí fizemos um contraponto com os boletins de ocorrência das 5 regiões que hoje o protótipo Alfa está inserido, aqui da região serrana, né? E essas análises ocorreram do primeiro semestre de 2024. E, com isso, nós conseguimos cruzar os dados e identificar que os fatores que nós identificamos na análise de literatura, de fato, condizem com os boletins de ocorrência. Só para a gente explicar, então, o Protótipo Alfa é um projeto piloto da Polícia Militar, que é desenvolvido em parceria com a FACISC, atende a Mesorregião Serrana. Como é um projeto piloto, foram escolhidas 5 cidades, que é Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Lages, Curitibanos, Urubici. São esses 5. Então, esses estão sendo parte desse estudo, desse projeto piloto, e daí depois, então, o projeto vai se estender pelo estado todo e, quem sabe, até pelo Brasil, diante dessa inovação que é o projeto, né, o Protótipo Alfa. Isso, e é importante a gente colocar também, né, que essas 5 cidades, elas não foram escolhidas aleatoriamente ou porque são cidades belas por suas paisagens, mas sim pelo alto número de violência doméstica que concentram, né, nas suas cidades, e com a preocupação da Polícia Militar, no primeiro momento, de tentar encontrar raízes dessas situações de violência doméstica, né? Ô, Dani, e o que a gente percebe é que tudo que a gente vai tendo de pesquisa vai se confirmando, né? Exatamente, né? Como a Ana bem colocou, os dados científicos que nós conseguimos fazer esse levantamento, né, ele seguiu um rigor, né, metodológico, para que a gente pudesse entregar algo de grande qualidade, grande valor, para associar ao que se vê na prática, né? Para que a gente pudesse codificar que fatores associados estão mais presentes no dia a dia das pessoas que sofrem violência. E esses fatores, eles estão intrinsecamente ligados dentro do território, dentro de uma rede que pode buscá-los e até mesmo trabalharmos com o gerenciamento de riscos se nós utilizarmos como um alerta, né, nas relações que estão aí
e que trazem essa abordagem da rede para poder identificar esses fatores. Então, a forma como ele foi feito, esse modelo de análise, ele serve para replicar, né, também dentro dos boletins de ocorrência, trazendo essa validação, né, trazendo essa validação que esses fatores, eles de fato não estão apenas na literatura, mas sim no dia a dia das pessoas, e há possibilidade com políticas públicas de a gente melhorar isso dentro dos espaços onde a gente encontra a violência. Ana, e quais foram os principais fatores sociais aí que foram identificados nesses boletins de ocorrência que foram analisados pelo projeto? Dependência financeira, questão de renda, né, é o que prevalece, infelizmente. E não é a baixa renda, né? Não se trata... Assim, porque às vezes a gente acha que é sempre a baixa renda, e não é. É quando você depende mesmo, você não tem um trabalho, ou fica dependente do marido ou do companheiro. Isso mesmo. E independente da classe social, né? Porque a violência doméstica, ela é tão intrínseca que ela acontece em qualquer camada, em qualquer classe social do mundo, né? É questão de cultura, né? A questão já de origens de cada lugar, questão de educação, os níveis de educação que nós temos hoje, infelizmente, ainda protelam que a violência aumente. Sociosanitário, que seriam as questões de saúde e de assistência social. A questão da urbanização também, do acesso ou da dificuldade em função das distâncias. São esses, né? E o gênero. E gênero, né? As questões masculinas e femininas também, né? Porque a violência doméstica, ela tanto se refere à mulher quanto ao homem. Acesso a serviços básicos de saúde também influenciam na violência doméstica, Dani? Com toda certeza. Quando nós conseguimos ter o discernimento, né, de que serviços nós temos disponíveis para nós, e também quem oferece esses serviços, né, ele consegue trazer esse acesso, com toda certeza as pessoas elas conseguem, de alguma forma, tentar sair desse ciclo da violência, né? E quando nós estamos falando de violência doméstica, a gente precisa trazer um destaque que é para qualquer pessoa que vive em um ambiente doméstico, mas que há um destaque maior dentro do volume, né, até mesmo de registros contra a mulher no ambiente doméstico. Então, o acesso aos serviços, sejam eles de saúde ou qualquer outro, fazem com que essas pessoas elas possam, de alguma forma, passar por algum tipo de tratamento, seja ele na saúde mental, por exemplo, né? Porque sabemos que a violência ela exacerba, né, as questões de problemas emocionais, depressão, mas também ele pode detectar pessoas que já tenham alguma condição de saúde mental e que talvez num nível alto de estresse, né, esses comportamentos relacionados à violência, ele pode ficar maior. Então, a importância de ter acesso aos serviços, sejam eles de saúde, de assistência social, de educação, de emprego, né, e o emprego a gente também tem que estar atrelado a qualificação para ter acesso a esse emprego, faz parte de tantos outros serviços que a gente possa estar ofertando. E se nós formos pensar, a saúde mental ela faz parte, né? Aproveitando que estamos no Janeiro Branco, a saúde mental faz parte em você ter, sim, uma renda adequada para que você tenha suas necessidades básicas, ter acesso a algum tipo de transporte, à saúde, à educação, ao seu emprego, né? Isso tudo potencializa para que essas pessoas consigam sair de alguma forma disso, e também esses serviços protegem, né? Eles devem proteger essas pessoas e tratá-las como elas merecem para que elas consigam ou não viver mais esse tipo de situação, né? Ou reduzir isso de alguma forma, esse impacto da violência que causou na vida delas. Major, a gente sabe que a polícia ela já atua lá no problema, né? Mas tem trabalhado bastante, o senhor já falou aqui pra gente antes, com a prevenção, já dentro das suas ações, né? Que é o caso da Rede Catarina, também a Rede de Prevenção Escolar, tem a Rede Rural, enfim.
A partir dessa análise de dados, que é bem preliminar ainda, o estudo está iniciando, o que vocês entendem como desafios específicos aqui para a mesorregião serrana? Lizzy, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né? O papel principal da Polícia Militar é agir no antes, é na prevenção, é nesse contato, nessa situação prévia de acontecer o crime, né? E para nós isso é muito importante, né, do que foi dito até agora, né? Identificar esses fatores de riscos para que a gente possa mitigar ao longo do tempo é muito importante. Por isso que essas ações preventivas, né, como a gente estava falando ali antes, por exemplo, a Protetores do Lar, que é um projeto de palestras em que tratam com adolescentes que estão começando esses primeiros relacionamentos amorosos, explicando como é que, né, o que é a violência, né, o abuso, explicando para eles, né, dando essa primeira inserção. A gente tenta mexer um pouquinho com fatores, a gente tenta mexer com outras situações. E o que a gente deseja para essa mesorregião, entendendo a característica específica que está sendo trazido pelo projeto, é justamente ampliar essas ações né, para atuarem diretamente na raiz do problema. Então, como foi tratado ali, né, como apresentou, temos problemas psicológicos, temos, sei lá, problemas de drogadição, temos problemas culturais relacionados a gênero, temos problemas de outras matizes. Sabendo disso, a intenção é o quê? Incorporar esse conhecimento para dentro dessas ações preventivas e que a gente possa explorar ainda mais essas ações preventivas. Então, talvez, em alguns outros currículos aí que nós temos, sei lá, de outro programa institucional, a gente possa colocar isso e possamos detectar esses problemas de antemão, né? Então, hoje nós temos a Rede Catarina de proteção à violência doméstica, proteção às mulheres, que ela pode se beneficiar desses conhecimentos para que a gente, né, introduza novas soluções, que a gente alcance, né, a solução já diretamente na raiz do problema. O que a gente também deseja muito, né, e que tem vindo ao encontro dos levantamentos que a gente tem visto, né, que algumas coisas relacionadas hoje, por exemplo, à educação, à renda, até mesmo diferentes etnias, possuem maior ou menor impacto relacionado à violência doméstica, que a gente possa cada vez mais, de uma forma preventiva, chegar a esse público antes que determinado crime ocorra. Então, tendo esse contato, a gente poder integrar todos esses programas, né, e eles poderem se relacionar entre eles. Então, talvez num programa de vizinho solidário a gente consiga detectar alguns problemas que possam gerar violência doméstica, então a gente pode aplicar outros programas e cada vez mais a Polícia Militar ser proativa, agir muito, muito mais no antes do que no depois, para evitar, né, para diminuir os casos e para que esses casos não evoluam. É o que a gente muitas vezes fala de falha da demanda, né? Então, se eu entrego um serviço que ele não é correspondente àquilo que eu necessito, então, por exemplo, eu entreguei um serviço de atender uma violência doméstica e não solucionei aquilo, provavelmente aquilo pode evoluir depois. Se eu fui lá e fiz um serviço de atendimento a um furto a uma residência e não estou conseguindo, provavelmente aquele furto talvez venha a ocorrer novamente. Então, o que a gente quer? A gente quer gerir melhor essa demanda para que o nosso serviço venha a ser suficiente para que novos casos não aconteçam ou, se acontecerem, sejam um volume bem menor e com muito menos gravidade do que já aconteceram anteriormente. Então, a grande sacada desse projeto é a gente poder debruçar com profundidade nesses projetos, ouvir vários, né, setores, ouvir pessoas diferentes, ouvir uma pessoa da saúde, da assistência social, uma pessoa da educação, né, todos os setores da sociedade, e cada um deles apresentar, né, o seu viés do que se relaciona aí à violência doméstica.
Ana, você falou sobre a dependência financeira como um dos fatores. É bem importante também a gente dizer que a violência doméstica não significa que aquele fator vai levar à violência doméstica, porque são vários fatores, às vezes, que vão ocasionar. Mas que tipo de política pública, só para a gente dar um exemplo para quem está nos acompanhando, poderia ser destinada a essas pessoas para poder sanar esse problema, para poder ajudar essa pessoa, essa mulher a sair dessa dependência financeira e talvez não sofrer mais com a violência doméstica? Políticas públicas relacionadas à geração de emprego e renda e de educação, né? E o Major bem colocou que a união dos esforços, né, a união das políticas públicas, a contribuição da sociedade e outra coisa que se fala muito no protótipo, né, a tríplice hélice. Nós precisamos começar a entender que a violência doméstica, ela é um contexto geral, ela não é só uma questão da polícia militar ou só do Estado enquanto provedor de políticas públicas. Todos nós precisamos estar dentro disso, né? E a partir do momento em que a educação lá na prevenção ou questões relacionadas a emprego e renda comecem a ser ofertadas, capacitações, a CIO, CDL, comecem a promover também programas de inclusão para mulheres e a mulher comece a ter o seu potencial mais identificado ou mais valorizado, ela também começa a ter uma outra prospecção de vida, não só para ela, como para os seus filhos, né? Mas aí também a gente precisa colocar que muitas vezes essa mulher que sofre a violência doméstica e está enraizada no seu parceiro pela dependência econômica, não é a dependência econômica de ela não ter como se manter. Porque talvez essa mulher ela consiga se manter sem, mas aí a dependência financeira dela está atrelada a uma dependência emocional. Então, um fator leva ao outro. E algumas dessas ações já têm sido trabalhadas nas câmaras técnicas, que justamente tem a polícia militar e tem pessoas da sociedade ali trabalhando de forma voluntária, né, Dani? Isso mesmo. Quando a gente consegue, né, colocar todos os possíveis lugares, instituições ou pessoas que possam contribuir de alguma forma para que a gente consiga pensar em políticas públicas, estratégias, ações que tenham curto, médio e longo prazo, para que a gente consiga avançar, com toda certeza a gente torna esse ambiente melhor para pensarmos juntos e de forma transversal melhorar também a linguagem, né? Nós, enquanto sociedade, precisamos conhecer quais são os equipamentos, quais são os serviços, o que existe, independente do lugar ao qual você pertence, né? Seja ele público ou da sociedade civil ou qualquer outra organização, para que a gente consiga não empurrar a bola apenas para o outro, né? Mas que a gente consiga resolver, ser resolutivo. Então, nas câmaras técnicas, que fazem parte diversas representações, essas ações elas estão olhando para esse espaço, né? Por exemplo, se a gente ir para uma comunidade, né? Escolher um bairro que a gente possa, no micro, entender qual é a dinâmica que essas pessoas vivem e, a partir disso, trazer os fatores associados e trazer para aquela comunidade. Como que a gente pode fazer com que essa comunidade trate esse lugar onde ela mora com pertencimento? Como que nós podemos fazer com que essa comunidade, essas crianças ou adolescentes, em vez de eles buscarem caminhos que não sejam bons para a vida deles, eles possam ter a oportunidade de participarem de projetos, de participarem de situações contraturno, né, escolar, que eles possam entender a violência e eles serem agentes, né, que possam modificar isso, porque a violência ela é geracional também, né? Então a gente precisa trabalhar com a quebra da violência por questões geracionais, ou que eles possam olhar para aquele lugar onde eles moram como um lugar que eles possam ter mais liberdade. E como? Né? Por meio do Estado estando presente, da sociedade civil estando presente e ofertando para eles oportunidades.
E eu digo mais, talvez alguém não entenda que isso possa ser uma oportunidade. Então, também mostrá-lo como identificar essa oportunidade. E aí nós buscamos líderes comunitários que conhecem melhor essas pessoas que moram lá, né? E através disso a gente consegue ir mapeando como as ações de um projeto eles possam realmente funcionar. Não adianta nós termos um projeto macro que essas pessoas não tenham acesso, né? Ou que elas não nos digam o que de fato elas necessitam. A gente precisa escutar, né, essas pessoas de fato que elas necessitam. Conhecemos os fatores, conhecemos aquilo que a gente pode trabalhar para prevenir e gerenciar risco, mas às vezes não conhecemos verdadeiramente o que essas pessoas mais querem para poderem sair desse espaço de violência hostil e que eles não reproduzam isso, né? Não achem que isso é normal. E às vezes a gente acha que o problema é gigantesco e é uma pequena ação que aquela comunidade precisa, né? E a gente tem percebido bastante isso no desenvolvimento do protótipo Alfa em todas as cidades, que pequenas ações, como você falou, né? Microações, entendendo cada realidade, cada personalidade de cada lugar, essas ações têm feito já a diferença. Major, a gente tem também percebido que a polícia militar ela já não tem mais falado tanto em segurança pública, mas sim em ordem pública. E era o que a Ana falou da tríplice hélice, que todos nós, cidadãos, nos sintamos responsáveis por manter a segurança dos locais onde nós moramos, né? Não só dentro da nossa casa, mas na nossa comunidade, na escola, onde os filhos estudam, os lugares que nós frequentamos, enfim, né? A gente tem que se sentir responsável. E aquela história em briga de marido e mulher ninguém mete a colher já não existe mais também. A gente precisa sim olhar e ver que outra pessoa está precisando da nossa ajuda. E isso vai fazer a diferença, né? Sim, né? A gente tem focado bastante na questão da ordem pública e trazendo esse conceito, explicando para a sociedade. Por quê? Porque a segurança em si é uma fração muito pequena de uma estrutura gigantesca, né? Então, a gente sempre tratou academicamente, né, que a ordem pública mexia com segurança, com salubridade, com saúde pública, com várias outras questões. Por quê? Porque esses problemas que a gente está discutindo hoje, a gente está hoje a violência doméstica, que é um problema social gigantesco, a gente realmente precisa combater e tal, não tem mais espaço na sociedade para isso. Mas se a gente olhar qualquer outro tipo de crime, ele vai trazer uma multiplicidade de fatores que apenas segurança pública, apenas a questão de atuação policial, a questão da pena, a questão do judiciário, isso não vai trazer aquilo que a sociedade deseja, que é o quê? A vida em ordem, a vida, a tranquilidade pública, de poder efetivamente sair de casa e se sentir seguro, né? E não tem como solucionar nenhum problema desse tipo, dessa ordem, se não tiver um engajamento, uma percepção de que a sociedade em si, ela tem um papel muito importante, né? Não só indicando as soluções ou apontando as necessidades que ela precisa, mas participando nesse processo de transformação. Então, hoje, né, se você tem uma rua que tem um problema com iluminação e cada vez mais você se acostuma com aquilo, né, aquele ambiente escuro e pessoas vão, né, começam a surgir pessoas que vocês não conhecem do bairro. Então, se a população acabar não se envolvendo naquilo, identificar aquilo como um problema e indicar, olha, nós precisamos solucionar aquilo para poder ter um ambiente mais seguro, dificilmente outras transformações a gente vai conseguir fazer. E por isso que cada vez mais a polícia tem buscado a sociedade, tem criado programas sociais, programas institucionais, né, para trazer a população, para envolver no problemática, para mostrar, né, que há uma necessidade de que algumas pessoas se engajem nessas questões, para que a gente possa cada vez mais potencializar, né? Existe muito aí hoje a discussão da coprodução do bem público, né? Da coprodução do serviço público, ou seja, a sociedade participando para que tenha um serviço de qualidade.
E é o que a gente cada vez mais percebe, o que eu acho que é o caminho para que a gente possa ter uma sociedade mais segura, né? Que não fique apenas estrita uma questão de problema de polícia, né? Questões que são extremamente complexas, como a violência doméstica. É isso. Só para a gente entender aqui, eu vou destacar alguns dados. Porque só no primeiro semestre de 2024, ou seja, de janeiro a junho, 693 casos de violência doméstica foram registrados aqui no estado. 56,6% das ocorrências estão relacionadas a fatores sociossanitários. Eu vou pedir para a Dani e a Ana nos explicarem aqui o que significa esses fatores, né? E vocês analisaram também uma totalidade de 311 boletins de ocorrência que também aconteceram, né? Boletins de ocorrência de violência doméstica de janeiro a junho. Quando a gente fala em fatores sociossanitários, o que envolve? Então, os fatores sociossanitários, ele envolvem questões de saúde e de assistência social. Os de saúde, eles estão mais relacionados à saúde mental, né, e comportamentos, e que eles estão atrelados geralmente, né, pode existir transtornos, né, de saúde mental que são diagnosticados, mas é muito mais raro, mas sim de comportamentos ou de situações que levem ao uso de substâncias, né, sejam elas lícitas ou ilícitas. Então, isso ficou muito marcado na análise de dados, na busca tanto dos documentos científicos, mas principalmente foram validados quando a gente analisou esses boletins, né, fazendo aqui uma observação que são anonimizados, a gente não tinha acesso aos dados pessoais, né, dos envolvidos, somente com o fato, né? Então isso ficou muito forte. Em relação à assistência social, ela está voltada a acesso a serviços mesmo, né? Que tragam com que essas pessoas elas tenham minimamente, né, acesso às suas necessidades e básicas a esses tipos de serviços que envolve essa família ou esse indivíduo que está sofrendo a violência. Então, o sociossanitário, ele foi realmente marcado pelo uso de substâncias, por alguma questão ou outra muito forte de comportamento ou repetição desse comportamento, né? E a saúde mental de forma geral, né? E acessos aos serviços que nos chamaram muita atenção. Existiram outros fatores? Sim, né? Outros fatores estavam ali, como relação, por exemplo, homem e mulher, alguma coisa relacionada a gênero, a reprodução também, né, geracional dos comportamentos. A gente percebeu também numa dinâmica familiar que às vezes ocorriam situações entre parceiros e depois envolvia filhos, né, ou aqueles filhos se reproduziam em outras ocorrências. Então isso ficou bastante marcado, né? E como a gente disse, os fatores eles não andam sozinhos, eles estão sempre numa complexidade, estão sempre em mais de um. Mas houve um destaque muito alto em relação a isso. Então, as políticas públicas elas já existem. O que precisa é nós conhecermos elas melhor e usá-las delas, né? E, se possível, até adaptar para a própria singularidade de um território, né? Para que onde aquilo mais acontece, essas políticas públicas elas possam ou ser melhores implementadas ou criarmos novos caminhos para que elas sejam melhores utilizadas. Então, os fatores associados, né, o sociossanitário, eles se destacam em detrimento aos outros, né, como renda, cultura, né, que estavam ali, gênero também, mas esses foram realmente assustadoramente envolvidos nas nossas análises. E ainda também, colaborando com o que a Dani colocou, na questão do sociossanitário, não é que as pessoas não tenham acesso aos serviços. Muitas vezes o serviço já existe, mas ele está num distanciamento da vítima. Né? Muitas vezes essa vítima ela mora numa área rural e ela não consegue vir até o serviço. Então seria esse distanciamento, né? O serviço ele existe, mas não consegue chegar até... Ou até mesmo ela nem tem conhecimento. Exatamente. Que esse serviço está disponível a ela. Exatamente. E
o não saber que existe o serviço, ele não é exclusivo de uma pessoa vítima de violência doméstica. Talvez hoje também seja algo que nós ainda precisamos trabalhar. É divulgar mais os serviços para todos e não só para as pessoas que trabalham com políticas públicas. A sociedade num todo, né, precisa conhecer quais são os serviços que existem hoje relacionados à violência doméstica. Major, a gente já está caminhando para o final do nosso AlphaCast, mas eu queria saber quais são agora os caminhos que o Protótipo Alfa toma, então, o estudo continua, o que vai ser feito a partir de agora? O estudo continua, né? Existe uma parte aí econométrica do estudo, né, para ser feito, aí com agora um dado não tão qualitativo, né, com essa análise dos boletins, mas um dado mais estatístico e matemático mesmo dos impactos, né? E a intenção é justamente que a gente possa tirar desse projeto, desse piloto, uma matriz, uma forma de trabalhar replicável em todo o estado de Santa Catarina. Então, a intenção é, tendo esses resultados positivos, como a gente vem percebendo e identificando as razões das problemáticas, que a gente possa pegar a mesma metodologia de trabalho, a mesma forma como foi, e aplicar nas outras regiões, né? Começando pelas regiões que têm um problema mais agravado da violência doméstica, e isso se tornar não apenas uma iniciativa isolada, mas uma política, né, de comando, uma política interna da Polícia Militar em combate à violência doméstica. E que sirva aí também de informação para os gestores públicos, né, para que eles possam utilizar essa informação e melhorar, então, o acesso das pessoas a esses serviços. Essa também é uma premissa do protótipo, né? Sim. Major? Sim. A nossa ideia é justamente que a gente possa ter uma política pública, né, pensada, avaliada, né, cientificamente comprovada, que reduza esses indicadores e que sim, seja tomada como uma política pública, a princípio agora da Polícia Militar, né, com apoio da FACISC e demais órgãos, mas que a gente possa levar e talvez, por que não, ser uma política de Estado, né? Então, o que a gente quer realmente é que a gente possa ter um Estado que já é tido seguro em outros indicadores, que possa ser referência nacional, talvez, no combate à violência doméstica. Maravilha, uma conversa rica, esclarecedora. Major, muito obrigada, Ana Paula, Daniela, por vocês compartilharem tanto conhecimento aqui com a gente, nos ajudarem a enxergar melhor esse problema de uma forma bem mais ampla. E a você que nos acompanhou por aqui, fica o convite, ajude a construir uma sociedade mais justa, mais segura, denuncie a violência doméstica pelo 190 da Polícia Militar de Santa Catarina e também faça acesso, procure os serviços de proteção disponíveis na sua cidade. Nos vemos no próximo AlphaCast. Um abraço e até lá!